Olá, graça e paz. No vídeo de hoje eu vou fazer um estrogonofe, enquanto o pastor André vai falar um pouquinho conosco sobre o propósito, como viver o propósito de Deus em nossa vida. Então aguarde, em alguns minutos nós vamos abordar esse assunto. Olá pessoal, eu sou o André, sou pastor do Tempo Aceitável Church aqui na cidade de Boituva e é um privilégio, um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Também nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o propósito, porque tanta gente no meio evangelho não consegue viver o propósito, não consegue viver aquilo que Deus determinou para ela. Eu creio que Deus criou cada pessoa com um propósito, com algo específico. Então, por que tantas pessoas não conseguem viver esse propósito? Qual que é? É falta de foco? O que o pastor acha? Bom, William, eu acredito que com relação ao propósito, a gente precisa entender primeiro algo muito importante, que é antes do propósito, que tem a ver com a nossa identidade. Por quê? Porque o propósito tem a ver com aquilo que nós fazemos, né? Só que aquilo que nós fazemos é fruto daquilo que nós somos. Então, para que uma pessoa descubra e desempenhe o seu propósito, a primeira coisa que essa pessoa precisa descobrir é quem ela é a sua identidade. Geralmente quando você pergunta para uma pessoa o que você faz ou quem você é, está tudo ligado. A pessoa, muitas vezes, ela se auto-identifica mostrando aquilo que ela faz. Por exemplo, William, qual é o seu propósito? Dá para perceber que ele é cozinheiro, então ele vai se apresentar como cozinheiro. Por quê? Porque o propósito está relacionado à própria identidade da pessoa. Muitas pessoas não compreendem ou não conseguem descobrir o porquê existem, exatamente porque procuram descobrir isso na fonte equivocada. E precisa encontrar esse propósito, esse descobrimento na sua própria origem. E nós sabemos que a nossa origem é no nosso Criador. Por exemplo, se eu não souber, dá licença, se eu não souber o que é isso daqui é um isqueiro. Mas se eu não souber o que é isso ou para que isso serve, para quem eu devo perguntar? Para quem criou. Para quem criou, o fabricante. É ele que vai determinar a identidade e também o propósito. Se eu sei que isso daqui é um isqueiro, eu sei que ele acende e produz fogo. Mas se eu não souber que isso daqui é um isqueiro, eu posso usar, por exemplo, como um peso de papel. Se eu colocar um papel aqui embaixo e colocar esse isqueiro em cima, ele pode servir como um peso de papel. Mas esse isqueiro ele vai se sentir o objeto mais frustrado que existe. Por quê? Porque ele não exerce todo o seu potencial. Ele tem uma função primária que ele não exerce. Por quê? Porque ele não sabe muitas vezes o que ele é. Esse é o problema das pessoas. Elas procuram muitas vezes descobrir os seus propósitos fazendo comparações, perguntando para quem não tem essa responsabilidade. O nosso propósito nós descobrimos a partir da nossa identidade. E a nossa identidade, quem revela é quem nos criou. Não são opiniões alheias de terceiros. O nosso Criador revela a nossa identidade. E a partir do momento que nós sabemos a nossa identidade, nós desempenhamos o nosso propósito. Então, pastor, o que eu vejo assim é que tem muita gente fazendo coisas para Deus que muitas vezes Deus não pediu para fazer. Sim. Então estão totalmente fora do propósito daquilo que foi determinado. Sem dúvida. Isso é uma questão assim, muito interessante e importante, William, por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas procuram desempenhar uma função, uma tarefa que não foram chamadas muitas vezes para isso, exatamente porque se comparam, porque elas não têm a consciência da própria identidade. Então, por exemplo, eu não tenho a habilidade que você tem, eu não sou um cozinheiro, eu não tenho essa vocação, mas eu posso de repente olhar para você e eu posso, lógico, aprender, tentar desempenhar uma boa cozinha, digamos assim. Só que eu não fui de repente chamado para isso, mas de repente, querendo ser o que eu não fui chamado para ser, eu vou tentar entrar num propósito que não é o meu, né? Então assim, a questão é a comparação. Nós até conversávamos um pouquinho antes aqui e eu dei esse exemplo. Há um tempo atrás, eu ganhei de um irmão lá da igreja uma jaca. E essa jaca, essa fruta, ficou lá em casa uns 3 dias e a minha filha mais velha nunca tinha comido jaca. E ela passava pela fruta e questionava para mim assim: papai, quando que a gente vai comer a fruta gigante? Depois de 3 dias eu abri a jaca, ela comeu, gostou da jaca, mas ela denominou a fruta, a jaca, como uma fruta gigante.
A pergunta que eu costumo fazer com essa experiência é: a jaca, ela é uma fruta grande? A maioria das pessoas falam que a jaca é uma fruta de tamanho grande, né? E eu costumo perguntar, bom, se jaca é uma fruta grande, a uva é o quê? E as pessoas concordam dizendo que a uva é uma fruta pequena. Porém, isso não é uma verdade. Por quê? Porque jaca é do tamanho de jaca e uva é do tamanho de uva. As pessoas, elas classificam o propósito como grandeza e não como plenitude. O que Deus vai requerer de mim, de você, de nós, é a nossa plenitude, não a nossa grandeza. É nós desempenharmos 100% daquilo que está relacionado com a nossa identidade. Se eu sou uma uva e eu não sei que eu sou uma uva, eu vou olhar para uma jaca e eu vou querer ser do tamanho da jaca, porque eu não sei quem eu sou. Só que quando eu for diante do meu Criador, Ele não vai me cobrar, eu sendo uma uva, que eu me tornasse do tamanho de uma jaca, porque eu não fui criado para ser uma jaca ou do tamanho de uma jaca. Ele vai requerer de mim que eu fosse uma uva doce, uma uva saudável, uma uva plena e não uma uva grande. Por quê? Porque uva é do tamanho de uva e jaca é do tamanho de jaca. Agora, quando você não sabe quem você é, você vai querer ser aquilo que você não foi chamado para ser.